Firmes e fortes no propósito para a tua aprovação da segunda fase da OAB? Esse é o espírito e é isso que tem que acontecer, né? Porque agora chegou o seu momento de arrebentar na prova e chega de ser estagiário, chega de ser bacharel, tá na hora de virar advogado, não é isso? Maravilha, maravilha. Então, para tanto, vamos conversar sobre um novo assunto no encontro de hoje, pessoal. Uma outra peça processual que, inclusive, já foi objeto de prova também. É isso aí, já caiu em prova. O que nós vamos fazer antes mesmo de ler o enunciado, no rascunho, colocar as questões a serem respondidas para depois lermos o problema. Efetivada a leitura do problema, sim, responder aquelas questões, porque fica mais fácil para achar qual é a peça. Vamos lá? Olha só no teu rascunho que tem que constar. Qual é a peça? Quem é meu cliente? O que ele deseja? Por quê? Qual fase processual estou? E é urgente? Qual órgão competente? Ótimo, ótimo, ótimo. Feito isso, simbora. Lendo o enunciado. Norberto da Silva, pessoa desprovida de qualquer bem material, adquiriu de terceiro, há 9 anos e meio, posse de terreno medindo 240 metros quadrados em área urbana, onde construiu moradia simples para sua família. O terreno está situado na rua Cardoso Soares, número 42, no bairro de Lírios, na cidade de Condonópolis, no estado de Tocantins. São seus vizinhos do lado direito, Carlos, do lado esquerdo, Ezequiel, e dos fundos, Edgar. A posse é exercida ininterruptamente de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição. No último ano, o bairro passou por um acelerado processo de valorização devido à construção de suntuosos projetos imobiliários. Em razão disso, Norberto tem sido constantemente sondado a se retirar do local, recebendo ofertas de valor insignificante, já que as construtoras alegam que o terreno sequer pertence a ele, pois está registrado em nome de Cândido Gonçalves. Norberto não tem qualquer interesse em aceitar tais ofertas, ao contrário, com 72 anos de idade, viúvo e acostumado com a vida na localidade, demonstra desejo de lá permanecer com seus filhos. Por não ter qualquer documentação oficial que lhe resguarde o direito de propriedade do imóvel, Norberto procura um advogado a fim de que seja intentada a medida judicial. Elabore a peça processual cabível em caso, indicando os seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Vamos lá, pessoal. Primeiro, nosso cliente já está de cara aqui, né? Quem é o cliente? Norberto. O que ele deseja? Ele deseja o quê, pessoal? Por não ter qualquer documentação que se resguarde o direito de propriedade do imóvel, Norberto procura advogado a fim de que seja intentado medida judicial. Para quê? Para que ele garante o direito o quê? De propriedade do imóvel. É isso que ele quer. O direito de propriedade do imóvel. Certo? Direito de propriedade do imóvel. Por quê? Vamos pular essa parte. Qual fase processual estou? Aí aqui é o típico caso, né? Teve a lide, teve a confusão, litígio, o cliente vai ter o escritório, te procura para tomar as medidas legais cabíveis. Portanto, que fase é essa? Tem processo em trâmite? Lemos alguma coisa sobre processo em trâmite? Negativo, então é uma fase pré-processual. Pré-processual. Opa. Pré-processual. É urgente? Tem alguma urgência aqui? Não, né, pessoal? Não vislumbrei nenhuma urgência, não.
Qual o órgão competente a gente já descobre depois que verificarmos qual é a ação. Gente, os elementos são trazidos pelo examinador. É isso. Para te dar a dica da peça. Problema, gente. Olha só. Norberto, pessoa desprovida de qualquer bem material. Ele adquiriu um terreno há 9 anos e meio, 240 metros quadrados, área urbana, moradia para sua família. Aí está situado na rua tal, etc. Aí fala de seus vizinhos, lado direito, lado esquerdo, fundos. Aí fala que a posse é exercida ininterruptamente, de forma mansa, pacífica, sem qualquer oposição durante esses 9 anos. Pessoal, esses elementos trazidos pelo examinador, juntamente com os elementos, meu povo, de que com o desejo do seu cliente de ter direito a essa propriedade, ver essa propriedade dele em seu nome, porque ele não tem nenhum documento, mesmo tendo comprado de terceiro, ele não tem nenhum documento que comprove isso. E diante dessa pressão que ele está sofrendo, qual é a medida que ele tem que propor? Gente, está no problema. Esse é o tipo do problema que você tem que enxergar aquilo que o examinador está te dizendo. Gente, área limitada, transcurso de tempo, posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem qualquer oposição, falou dos vizinhos, falou que ele quer marcar território ali, quer ter o direito à propriedade que ele adquiriu, mas não tem nenhum documento, está no nome de outra pessoa. Como ele pode fazer isso, pessoal? Através de qual ação? Através da ação de uso capião. É isso mesmo. Então, é através... Quem adivinhou? Levanta a mão. Da ação de uso capião. Através da ação de uso capião. Aí, pessoal, o que você tem que tomar cuidado? Essa uso capião, ela possui algumas modalidades. Então, antes de eu falar de qual modalidade, antes de eu falar com os senhores do porquê da tese, vamos estudar um pouquinho sobre a ação de uso capião. Simbora para o caderno, ação de uso capião é o tema que nós vamos trabalhar um pouquinho. Ação de uso capião. A ação de uso capião, vocês possuem como fundamento legal o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, e ainda o CPC, Código de Processo Civil, os artigos 941 a 945. Tem outros fundamentos no Código Civil também, pessoal. Tem no Código Civil também. Tem o 1238, mil duzentos e quarenta e dois, 1240, 1239. Estou colocando fora da ordem porque são as modalidades de uso capião que eu vou falar para vocês, por isso está fora da ordem, tá bom? Aí tem na Constituição Federal também, botando tudo. 183 e 191. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Ótimo. Gente, a ação de uso capião. No que consiste esta ação de uso capião? Anotem aí.
Número 1, conceito. Anotem aí. Número 1, conceito. A usucapião é um modo de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo. Pessoal, pode ser objeto aqui bens móveis ou imóveis, tudo bem? Pode ser bens móveis ou imóveis, tá? É uma aquisição originária. Para alguém adquirir originariamente a propriedade, outro tem que perder. Também a usucapião pode ser definida como uma perda da propriedade, porque se alguém adquire, alguém tem que perder, tudo bem? E essa posse, ela deve ser ininterrupta durante um lapso temporal, vai anotando, a posse deve ser ininterrupta durante um lapso temporal, mansa e também pacífica, sem nenhuma oposição. Vamos anotar isso então? Esses requisitos são importantes, olha só. Né? Deve haver o quê? Posse contínua mais, tudo agregando, somando, tá? Mansa mais pacífica. Tendo tudo isso, eu vou ter direito a usucapião. Tendo tudo isso, eu vou ter direito a usucapião. Tudo bem? Está lá no 1243 do Código Civil. Gente, é uma ação que, se cair na prova, já caiu no 8º exame, né? O 8º exame foi essa questão aqui. Se cair no... essa é uma ação que vocês vão necessariamente confeccionar na prática. Como assim? São 3 ações que você passa na B que vai cair no colo. É a ação de usucapião, que vai poder ser feita extrajudicialmente no novo código, né? Quando vocês passarem, vão ter que adotar um novo código. Vai ser também possível, outra ação que vai cair no colo, ação de alimentos e também a terceira reclamação trabalhista. São as 3 ações-chave para qualquer advogado começar a carreira. E essa ação de usucapião de uns terrenos que é um enrosco só. É complicado, mas só que no começo da advocacia, que você é especialista? Em tudo aquilo que dá honorários, né? Aí você vai fazer tudo aquilo que dá grana, money, né? Até essa ação, né, a famosa ação que o pessoal chama de usucampião, não é isso? Até me recordo no cliente, quando chegou muito tempo atrás lá no escritório, né? Falou, doutor, estou aqui e tal, meus direitos em relação a essa terra, não sei o quê, papapá. Eu sei até a ação que o senhor vai ajuizar, aquela ação de usucampião. Gente, você não vai corrigir o cliente na frente, você não vai corrigir o cliente, né? Porque o técnico da história é você. Então você não vai corrigir. Sabe o que eu falei para ele? Quer saber por que tem esse nome de usucampião? Ele, não, por quê? Porque depois que o juiz ele profere a sentença, você sai todo com um troféu, e esse troféu é a sua casa. Ele, nossa, eu vou sair com um troféu, ficou todo feliz, dei corda para ele. Mas esse processo se arrastou anos, cobra o mínimo da tabela da OAB, né? Porque está no começo de carreira, mas é uma ação que provavelmente vai cair no colo dos senhores aí quando começar a advocacia.
Tudo bem? Fechado? Maravilha, maravilha. E quando se dá a consumação efetiva do direito para que seja declarada essa propriedade? Observação, olha só, OPS. Consumação da usucapião. Consumação. Quando que vai se dar essa consumação? Quando o possuidor preencher os requisitos. No preenchimento pelo possuidor dos requisitos supra. Dos requisitos. Tudo bem? Fechado, gente? Maravilha, maravilha. E nós temos algumas modalidades. De usucapião. É isso aí. Nós temos algumas modalidades. Quais são essas modalidades? E o respectivo dispositivo legal, tá? Que eu vou fazer com vocês aqui, ó. Peraí. Vou colocar de um lado aqui as modalidades. De usucapião. E do outro lado eu vou colocar o dispositivo legal. Fechado? Então, de um lado as modalidades, de outro lado, o dispositivo legal. Então, nós temos aqui a usucapião e modalidade. Usucapião extraordinária. Que está lá no artigo 1238 do Código Civil. Então, usucapião extraordinária, 1238 do Código Civil. 1238 do Código Civil. Pode deixar na tabela para eles, enquanto eu leio. 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Então, 15 anos o prazo. Próxima. Modalidade, usucapião ordinária. Usucapião ordinária, artigo 1242 do Código Civil. 1242 do Código Civil, que diz o seguinte: o adquirente também adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, possuir por 10 anos. E parágrafo único, será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro consoante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico. Então nós temos o prazo de 10 e o prazo de 5 anos. Tudo bem? Prestem atenção nisso. Nós temos a modalidade de usucapião urbana. Urbana, essa está lá no artigo 1240 do Código Civil
e 183 da Constituição Federal. Vou ler só o do artigo 1240 do Código Civil, que diz assim, ó: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir o domínio sempre que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Inclusive, pessoal, ele remete ao artigo 9º do Estatuto da Cidade. Veja a referência cruzada. Tudo bem? Nós temos a rural, está lá no 1239 do Código Civil e 191 da Constituição Federal, que diz o seguinte, o 1239, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição à área de zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva para o seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirirá a propriedade. E, por fim, nós temos a coletiva, que está lá no artigo 10 da Lei 10.257 de 2001. Depois vocês dão uma lidinha lá. Tudo bem? Fechado? Maravilha, maravilha. É só isso? Não. Tem mais uma modalidade que eu quis destacar fora daqui. Cuidado. Que é o tal da usucapião familiar. Foi introduzida em junho de 2011, com a Lei da Minha Casa Minha Vida. Está no artigo 1240-A do Código Civil, pessoal. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Olha só o que diz o 1240-A. É o famoso caso da pessoa que foi comprar cigarro e não volta mais, o marido. Lembram? 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, tem que ter o abandono do lar, 250 metros quadrados, 2 anos ininterruptos, vamos verificando aí, cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Beleza, fechado em relação a isso. Maravilha, maravilha. No nosso caso ficou claro que a nossa hipótese é de uso capião urbana, lá do 1240. É isso mesmo, a nossa é a urbana. Tá, vamos continuar aqui. Qual que é a natureza dessa ação, pessoal? A natureza da ação. A natureza é declaratória. Tudo bem? Trata-se de uma natureza declaratória, porque a demanda ela constitui a uso capião, ela não constitui apenas a uso capião, ela apenas declara o uso capião. A sentença tem eficácia. A eficácia da sentença, então não há constituição, apenas a declaração da propriedade em razão do decurso temporal. A eficácia da sentença aqui, pessoal, ela vai ser ex tunc, ou seja, retroage ao instante em que forem preenchidos os requisitos. Ela vai retroagir ao preenchimento dos requisitos. E me conta qual que é a competência? Conte-me qual será a competência. A competência, pessoal, justamente será o local de situação do bem. Artigo 95 do Código de Processo Civil. Local de situação do bem.
O artigo 95 do Código de Processo Civil. Local de situação da coisa, local de situação do bem. Fechado? Tudo bem? Maravilha, maravilha. Voltando e respondendo aqui o que ficou faltando. Qual é a peça? Ação de usucapião especial urbana. O fundamento legal dessa peça, pessoal, vai ser a lei, o Estatuto da Cidade, tá? Tem que constar ele, porque tem coisas lá específicas. Cumulada com 1.240 do Código Civil e ainda os artigos 941 ao 945 do CPC. Tudo bem? E essa ação vai ter o rito sumário. Por quê? Porque o artigo 14 do Estatuto da Cidade assim determina. Assim determina, tá certo? Vai seguir o rito sumário próprio da ação do usucapião. Sumário que diz respeito ao quê? A velocidade, a rapidez do dispositivo. Fechado? Inclusive eu coloquei esse monte de fundamento no lugar errado. Tinha que estar tudo ali embaixo, ó. Pera aí, deixa eu fazer uma... Aqui, ó. Tudo aqui, ó. No porquê. Tá bom? Tem tudo aqui no porquê. Maravilha, maravilha, ótimo. Aí, nós temos alguns requisitos que são específicos da ação de usucapião, pessoal. O esqueleto não tem erro. Você tem que treinar, eu vou te apresentar o esqueleto, explicar algumas coisas, te mostrar nos dispositivos legais a exigência, tudo bem? Para depois você fazer em casa. Só estou te explicando como a peça deve ser confeccionada, deve ser produzida, tá? Então, vem comigo aqui. Olha o modelinho. Você vai ter que fazer depois em casa, pegar com calma, escrever o texto, bem tranquilo. Fechado? Como é que funciona aqui a nossa estrutura que eu deixei separadinha aqui para os senhores? Vamos lá. Todos os requisitos do 282, mais os específicos do CPC. Essa é a premissa da nossa peça. Essa é a premissa da peça. Endereçamento. Cordonópolis, né? Cordonópolis. É o que ficou aqui. Juiz competente. Cordonópolis. Preâmbulo, Norberto da Silva versus Cândido Gonçalves. Quem que é Cândido Gonçalves? É a pessoa que possui o nome na matrícula do imóvel. Ele é o réu. Então, vai ser o réu, a pessoa que possui o nome na matrícula do imóvel. Esse será o integrante do polo passivo. Tudo bem? Quem mais? Pessoal, quem mais deveria figurar aqui? Na verdade, você pode colocar aqui também os confinantes. Porque se você abrir o artigo 942 do Código de Processo Civil, artigo 942 do CPC, o que ele diz? Ó, estou localizando aqui para vocês. 942 do CPC. Olha só. Foi? O autor responde à petição inicial, fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele cujo nome estiver registrado na matrícula do usucapiendo, bem como dos confinantes, e por edital dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados observados quanto ao prazo ou disposto no inciso 4 do artigo 232. Portanto, pode colocar a técnica da ação de usucapião. Nós podemos colocar no preâmbulo, tudo bem? No preâmbulo, ou apenas e tão somente lá embaixo, requerendo a citação dos confinantes, tá certo?
Mas, no nosso modelo, eu deixei aqui para preencher, para destacar para os senhores. Preencha aí no materialzinho, nesse mesmo slide que foi disponibilizado para os senhores. Então, nós vamos propor em face de Cândido, que é a pessoa que possui o nome na matrícula do imóvel, e dos confinantes. Mais de quem? Do vizinho do lado direito, Carlos. Do lado esquerdo, Ezequiel. E nos fundos, Edgar. Fechado? Todos esses. Tudo bem? Maravilha, maravilha. Ação de usucapião especial urbana, regido pela lei tal. Esse vai ser seu preâmbulo, pelo rito sumário. Tá vendo? Esse vai ser seu preâmbulo. Pode botar todos esses fundamentos, não tem problema. Dos fatos. Aí vai narrar os acontecimentos. Aqui não tem dúvida alguma em relação à narrativa dos acontecimentos. Tem? Não, né? Aqui não tem dúvida nenhuma. Do direito, a exposição do exercício prolongado da posse, em oposição de maneira ininterrupta e para fins de moradia, além de apontar, né? De apontar ou de apontamento da existência de outro bem de propriedade do autor, bem como demonstração de que o imóvel é inferior a 250 metros, nos termos da planta do imóvel anexado, tem que anexar 942, todos os modos do artigo 183 da Constituição Federal, ou 1240, ou 9º da Lei 10.257 de 2001. Pode ser usar um ou outro, ou todos esses, se quiser, nunca é demais. Aí vem os requerimentos, os pedidos e requerimentos. Aqui, pessoal, tem que tomar cuidado, tem muita coisa específica e diferente. Por isso tem que treinar essa peça e se ligar. A estrutura da petição inicial é uma, o esqueletão é uma. É um só. Você tem que ir inserindo aquilo que for diferente. Procedência para declarar a propriedade, condenação em custos e honorários, citação do réu e dos confinantes pessoalmente, a súmula 391 do STF, manda ser pessoalmente, e dos interessados por edital, o artigo 942, fala que os interessados têm que ser citados por edital. Que interessados? O país inteiro. Isso aí, você vai anunciar para o país inteiro que o imóvel de matrícula tal é objeto da ação de usucapião. Fechado? Intimação das fazendas públicas, por quê? Determinação do artigo 943. Olha só o que diz o artigo 943. Serão intimados por via postal. Vê se dá para pôr aí. Serão intimados por via postal para que manifestem interesse na causa os representantes das fazendas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Viu? É determinação da própria lei. Continuando, do Ministério Público, 944. Olha só, que diz, intervirá obrigatoriamente em todos os atos do processo o Ministério Público. Fechou? Vamos voltar aqui para a lousa. Provas, tem que juntar a planta do imóvel, como nós lemos no artigo 942. O artigo 942, ele fala da planta do imóvel, ó. Juntando planta do imóvel, tá vendo? Tem que juntar a planta do imóvel. Joga aí na tela ali, por favor, a lousa. Artigo 942, mais rol de testemunha. Artigo 14 da Lei 10.257 de 2001 exige que a lei do Estatuto da Cidade, que é o Estatuto da Cidade, e o 276 do Código de Processo Civil, que diz respeito ao rito sumário, exige. Então, junto o rol de testemunha. Como? Rol de testemunha. Rol. 2 pontos. Número 1, 3 pontinhos, qualificação completa. 2, 3 pontinhos, qualificação completa. Só indica as testemunhas. Assim, olha, se eu tivesse o nome e a qualificação, eu colocaria nesse momento, examinador. Só. Pode ser desse jeito.
Prioridade na terminação do feito, porque o nosso cliente é idoso, falou o problema que ele é idoso. Recolhimento de custas ou benefício da gratuidade da justiça, dependendo do caso, se não tiver dinheiro, né? O valor da causa, o valor do bem. R, cifrão, 3 pontinhos e já era. Termos em que? Pede deferimento, local e data, advogado, AB, número, papo encerrado. Tudo bem? É muito complexa essa ação, gente? Não, complexa não é. Trabalhosa, mas os elementos identificadores, eles são facilmente verificáveis. O examinador ele tem que te trazer a metragem do imóvel, falar da posse ininterrupta, quanto tempo ele está lá, tudo bem? Então isso tudo vem, o próprio examinador traz de informação para a gente. Fechou? É isso aí, pessoal, mais um encontro, te vejo no próximo vídeo. Clica aí, até daqui a pouquinho, tchau, tchau.